Le Fix Dramione apresenta Josi Chocolate. Always on My Mind. Continuação de Kiss and Say Goodbye. Hermione não sabia ao certo quanto tempo ficar ali, no chão do banheiro, deitada, olhando para o nada, viajando nas lembranças como se o mundo lá fora não existisse. Mione? Mi? Você está bem? Foi a voz de Gina e a batida insistente dela contra a porta que fez Hermione voltar à realidade. Oi, eu já estou indo, ela disse fraca. Hermione, faz um tempão que está aí. Eu já a chamei várias vezes e você não respondeu em nenhuma delas. Abre a porta, por favor, o que está acontecendo? Nada, Gina, me deixe sozinha. Hermione, é aniversário do seu filho, você precisa sair daí. Gina, eu não quero, eu quero morrer. Ela disse chorando ainda mais. Eu vou abrir essa porta, eu juro que eu vou. Saia daí, Hermione. Me dá só mais um tempinho, Gina. Não, eu vou entrar agora. O que está havendo aqui? Harry perguntou entrando no quarto assustado, mas sua esposa não respondeu aos seus chamados. Alô, Romora. Gina murmurou o feitiço e a porta abriu. Gina entrou no banheiro vendo a situação desagradável em que a amiga se encontrava. Com gestos rápidos, Gina ajudou com que ela se levantasse e vestisse seu roupão. Enquanto isso, Harry as esperava no quarto. Vocês precisam de ajuda? Harry perguntou curioso pelo que estava acontecendo no interior do banheiro. Não, amor, ela vai ficar bem. Ok, eu vou esperar lá embaixo. Harry desceu as escadas cabisbaixo. Estava muito angustiado com a situação da amiga. Assim que chegou ao fim das escadas, encontrou Ron carregando Sim. Passou ao amigo ruivo todas as informações do acontecido e juntos prometeram dar um jeito naquela situação de uma vez por todas. Enquanto isso, Gina ajudava Hermione a se vestir. Gina, eu sinto tanta saudade dele. Tanta. Eu imagino, Hermione, mas olha, é a festa do seu filho. Seu e dele. E tenho certeza de que ele não aprovaria essa sua tristeza no aniversário de Sam. Gina, eu nunca mais vou ser feliz de novo, não sem ele. Gina não soube o que dizer quanto àquilo, afinal, não havia o que ser dito a respeito. A festa ocorreu alegre e sem grandes tumultos. Uma pequena correção. Ron estava morto nesse momento da festa. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que a autora colocou o nome do personagem sem lembrar que ela tinha matado o personagem alguns capítulos atrás. Mas vamos continuar aqui, gente. Ele caminhava lentamente pela horda da Floresta Proibida. Algo o fazia seguir em frente, algo que ele não sabia exatamente o que era. Quando sua visão se aproximou de um pequeno lago, que ele não sabia sobre sua existência até então, prendeu a respiração instantaneamente. Sua mente se recusava a acreditar na visão que tinha bem à sua frente. Hermione se encontrava deitada sobre algo que lembrava uma prancha de surf trouxa. Seu corpo todo estava molhado, onde a blusa branca do uniforme não escondia que ela não usava sutiã, já que os bicos dos seios estavam visivelmente enrijecidos pela água gelada. Sua blusa estava amarrada entre os seios, deixando à mostra sua barriga lisa. A saia do uniforme estava com um tamanho reduzido ao seu original, provavelmente teria sido magicamente encurtada. Conforme a água colidia de encontro ao seu corpo, sua saia se levantava ainda mais, deixando à mostra boa parte das coxas roliças. Ela cantava alguma canção qualquer, de olhos fechados, como se estivesse no local mais seguro do mundo. Seus braços pendiam para o lado da prancha, brincando com a água. Ele engoliu em seco, olhando-a com desejo estampado na face. Tentou desviar os olhos para suspirar, excitado, e ao voltar a olhá-la, viu que ela já estava de pé na beirada do lago. Suas roupas e seus cabelos pingavam água sensualmente. Ela caminhou em direção a ele como uma felina caminha em direção à sua presa. Ele sentiu um leve tremor percorrer seu corpo, sentindo o mesmo reagir instantaneamente, arrepiando todos os seus pelos. Naquele mesmo instante, o olhar dela recaiu sobre ele como se pudesse queimá-lo em vida. O arfar do peito dela fazia com que seus seios se salientassem ainda mais sobre a blusa molhada. Ele não pôde evitar um gemido de antecipação ao vê-la se aproximar dele. As mãos geladas dela envolveram seu rosto sem nenhum aviso prévio, e ele sentiu os lábios frios dela sobre os seus. Não foi um beijo doce, foi provocativo. Ela enfiou sua língua na boca dele como se pudesse
possuí-lo daquela maneira. Foi um beijo tão sedutor que fez com que a sua cabeça girasse. A única reação que seu corpo articulou naquele momento foi o de segurá-la para próximo de si, inescapavelmente. Aquela deusa das águas que viera para lhe presentear com amor e prazer. Ele colou seu corpo ao dela, beijando-a com igual ardor. Suas respirações estavam ofegantes, impactando de encontro às suas faces. Seja lá o que realmente fosse, ela o havia enfeitiçado completamente. As mãos dela ainda seguravam os cabelos sedosos dele, mas as dele não se aquietavam, passeando por aquele corpo divino e sentindo a carne firme sob as palmas das mãos. No movimento ousado, suas mãos entraram descaradamente debaixo do tecido úmido da saia que ela vestia. Suas línguas travavam um tipo de batalha sensual e incrivelmente excitante, seus corpos muito próximos e emanando um tipo de desejo inusitado. Drago escorregou seus dedos pelas pequenas tiras laterais da peça íntima dela, contendo-se para não avançar mais do que talvez devesse. Porém, ela não parecia se importar, e as mãos dela também se atreveram pelo corpo dele, começando a despi-lo com desespero. Assim que o livrou da camisa, ela roçou o corpo ainda mais contra o dele, se entregando totalmente às carícias que ele lhe fazia. Ele era ousado na forma como passeava seus dedos pelas coxas dela, expostas, mas ela continuava não se importando com isso. Ela estava, na verdade, o incentivando ainda mais com alguns gemidos roucos e abafados. Ela retribuiu a ousadia, colocando suas mãos dentro da calça dele, de encontro à sua ereção pulsante, o fazendo gemer agoniado. Suas bocas se encontraram em um beijo ousado, e ela sorriu maliciosamente de encontro aos lábios dele, enquanto suas mãos continuavam a provocá-lo. Os movimentos sobre o membro dele eram ritmados, seguidos de gemidos que o excitavam ainda mais. Os beijos se tornavam cada vez mais intensos conforme ela o tocava daquela forma, enquanto ele capturava habilmente os seios dela com as suas mãos, acariciando-os ainda mais por cima de sua blusa escolar. O desejo de acariciá-lo se tornou vital, e com um gesto bruto, ela arrancou a blusa, que era o empecilho entre ele e o seu objetivo de desejo. Quando ele os tocou de verdade, não pôde evitar um gemido alto, como se a carícia fosse nele próprio. Sem se fazer de rogado e sem esperar por mais, ele levou seus lábios aos seios dela com certo tipo de volúpia e paixão. Os movimentos sobre os seios dela eram cada vez mais intensos e firmes à medida que sentia seu membro ser novamente capturado pelas mãos tão pequenas, porém ágeis de sua deusa. Deslizou uma de suas mãos pelas pernas dela, erguendo uma delas à altura de seus quadris e tornando a distância entre eles ainda menor. Ele movimentou o corpo devagar, roçando-no dela de maneira sensual, como se dançasse, no que ela gemeu agoniada e levantou a sua outra perna, obrigando a segurá-la enlaçada em sua cintura, ato que ele recebeu com satisfação. E, com pernas bambas de desejo, caminhou em direção ao lago. Mesmo vacilante, ele adentrou o lago ainda com ela atada firmemente contra a sua cintura. E com pernas bambas de desejo, caminhou em direção ao lago. Mesmo vacilante, ele adentrou ao lago ainda com ela atada firmemente contra a sua cintura. Estremeceram assim que sentiram água fria roçar em suas peles. Seus corpos estavam ardentes de puro desejo. Sem pensar muito, ele a invadiu quase grosseiramente com seus dedos, ouvindo os gemidos abafados dela soando diretamente em seus ouvidos, assim como sentiu a umidade crescente em sua feminilidade. Mas ela estava louca por prazeres e, por mais que suas carícias a deixassem parcialmente satisfeita, ela queria mais, queria-o por completo dentro de si. Suas roupas deixaram de existir em um breve momento. Ela o guiou para dentro de si ao mesmo tempo em que mordia o pescoço dele, fazendo-o gemer pelos dois motivos, e ambos estremeceram. Ele a segurava firme pela cintura, enquanto ela se movia sensualmente sobre seu colo. As mãos dele a seguravam, ajudando-a em seus movimentos, algumas estocadas firmes, retirando suspiros e gemidos abafados de cada um deles. Suas intimidades pulsando de pura excitação. O frenesi que os atingia era supremo.
Só conseguiam pensar no ápice que viria. Ela o aconchegava tão bem, sua intimidade o enlaçava como se quisesse retê-lo dentro de si. Estavam ofegantes, arfando e arqueando seus corpos quando sentiram que o prazer supremo estava próximo. Motivado pelos gemidos roucos e pelos movimentos sensuais de sua deusa, ele então se despejou dentro dela, observando atingir o clímax ao mesmo tempo. Ela não dissera uma palavra até o momento, e quando seus lábios úmidos articularam seu nome em meio à loucura de seu orgasmo. Ele então acordou em um sobressalto. O suor mais uma vez banhava seu corpo. Draco se sentou sobre a cama pensativo novamente, porque sonhava com ela todas as noites, porque a desejava tanto quanto o que precisava era apenas odiá-la. Naquela tarde, Harry e Gina tomaram uma decisão importante. Precisavam ajudar Hermione de qualquer maneira. Não era justo que só ela não encontrasse a felicidade. E se a felicidade dela era Draco, eles trariam ele a ela. O plano traçado era audacioso, pois precisariam contar com o próprio Malfoy. Prever a reação dele era difícil, porém não havia outra alternativa. Eu não entendi essa parte, gente. Por que o Rony tá aqui? Harry e Rony esperavam impacientes numa das salas de Azkaban, quando os guardas adentraram a sala carregando um homem sujo, de cabelos compridos à altura dos ombros e muito encebado. Eles o jogaram na sala com um solavanco, mas ele parecia ter aumentado muito sua massa muscular, o que os deixaram intrigados, já que esperavam um Malfoy doentio e magro. Dava para se ver os sinais de maus tratos, mas com certeza ele estava muito mais forte do que sempre fora. Com um olhar severo, ele fitou atentamente os homens à sua frente, observou-os e viu que eles estavam limpos e bem vestidos. Seu olhar frio transmitiu toda a raiva que sentia de uma maneira súbita. O que estão fazendo aqui? Ele expressou todo o seu ódio, porque, afinal de contas, era por culpa deles que ele estava ali. Por culpa deles e da maldita amiga sangue ruim. Viemos verificar se está bem instalado, Rony respondeu com um deboche. Não suportava o loiro. Mesmo Draco estando naquela situação, ele ainda mantinha o seu tom arrogante de sempre. Viemos verificar se está bem instalado, Rony respondeu como em deboche. Não suportava o loiro. Mesmo Draco estando naquela situação, ele ainda mantinha o seu tom arrogante de sempre. Harry repreendeu com um olhar, mas ele respondeu à altura. Melhor do que a sua casa, Whis. Aliás, tem uma cela só minha e não preciso dividi-la com mais 7 irmãos. Rony cerrou os punhos e Harry prendeu a respiração. Talvez fosse loucura resgatá-lo. Talvez fosse loucura dar a ele uma segunda chance. Vejo que sua língua continua ferina, mas não estamos aqui para uma visita cordial. Harry disse e suspirou cansado. Viemos te tirar daqui. Draco olhou desconfiado e surpreso. Rony se divertiu com a confusão do loiro. A imagem dele naquele momento precisava ser gravada em sua mente, caso fosse preciso ser usada contra ele em algum determinado momento. Por quê? Ele perguntou depois de alguns minutos. Para te devolver algo que você deu a alguém. Harry disse um tanto quanto enigmático. Vamos te levar daqui, mas aviso logo para não tentar fugir. Estará acompanhado de 2 melhores auroras que o mundo bruxo já viu. Rony disse mais para se exibir que amedrontá-lo. Se depois quiser voltar ou fugir, a escolha é sua, mas primeiro queremos te devolver algo. Draco acompanhou os dois em silêncio, um de cada lado. A algema em seu pulso ainda se fazia necessária, mas tão logo aparataram um apartamento e Harry o livrou delas. Por que estão fazendo isso? Ele perguntou calmo, porém frio e desconfiado. Isso é seu. Quando ele entregou um frasco com um líquido rosa, você o deu a alguém e eu e Harry achamos que era hora de devolver a você. Draco pegou o pequeno frasco com as mãos trêmulas, olhando por alguns segundos para o vidro. Será que ali havia todas as respostas de que necessitava? Será que havia a resposta que o livraria daquele vazio que o fazia se sentir incompleto? Malfoy, aqui. Use essa penseira para saber a verdade. Saber o que você escondeu dentro de si mesmo. Com passos incertos, Draco se aproximou da penseira que Harry indicou num canto da sala, próximo a um estante de livros. Com gestos lentos, Draco despejou o conteúdo dos vidros sobre a poção prateada da penseira, e aos poucos a primeira imagem surgiu. Ele estava na sala precisa
pedindo por alguém. E ela apareceu no mesmo instante. O primeiro beijo, o primeiro abraço, a primeira vez. E assim se sucederam as cenas. Draco sentiu seu coração pulsar forte, como se fosse sair do peito. Sentiu-se inundado por uma onda de sentimentos. Viu de relance algumas vezes que fizeram amor. Viu a noite do adeus e viu ele próprio chorando abraçado contra as almofadas. E por fim, se viu dando ordens ao elfo. E em seu quarto se viu extraindo as suas memórias. Seus olhos fecharam pesadamente diante das imagens, fazendo pingar as 2 lágrimas que anuviaram seus olhos durante as visões. Harry e Ron o observaram em silêncio. Um soluço inesperado brotou da garganta dele, no que ele fechou os olhos, desesperado por fazer uma viagem às lembranças que ainda se encontravam em sua mente. A primeira delas veio como um raio. Foi quando ela tentou tocar o rosto dele na sala do piano. Depois, quando ele sentiu o ventre protuberante dela e a tocou, sentindo os movimentos do bebê sobre as mãos dele. Meu Deus, ele disse em um sussurro, sem poder evitar as lágrimas. Ele podia ouvir a sua própria voz a insultando e a humilhando afiadamente. Depois, ele a tinha desmaiado em seus braços e, por fim, a lembrança de encontrá-la no corredor durante a guerra e de protegê-la, juntamente com os amigos que lhe assombravam, pois foi exatamente aquele ato que o levara diretamente para Azkaban. Não foi um impulso estúpido como pensava, foi amor. Um amor que falava mais alto do que suas lembranças, um amor que vencera todas as barreiras e se fazia presente em seu peito. Um amor maior do que tudo, maior do que ele mesmo. Draco soluçou mais uma vez e uma raiva inexplicável o invadiu internamente. Sentia raiva, principalmente por si mesmo, por não tê-la protegido como deveria e por nunca ter-lhe dito palavras carinhosas. Com um movimento rápido e preciso, ele mandou longe a penseira que estava à sua frente. Precisava deixar fluir sua raiva, sua frustração, e a mesa e a estante que estavam próximos foram seu alvo principal. Harry e Ron se entreolharam surpresos com o acesso de raiva do loiro, mas preferiram não interferir. Draco quebrou muitas coisas até que ficasse cansado demais e deixasse suas pernas cederem. Caído sobre o chão, ele chorou com as mãos no rosto, como imaginou que nunca choraria novamente. Draco. Harry chamou, pondo a mão sobre a cabeça dele. Era a primeira vez que Harry o chamava assim, e ambos sentiram-se desconfortáveis. Obrigado. Ele sussurrou quase inaudível. Obrigado, Harry. Obrigado, Ronald. Isso não é nada. Vá tomar um banho e se acalmar. Você está horrível. Harry disse muito sério. Onde ela está? Em casa, com a Ginny e com seu filho. Ron contou. Um menino? Ele perguntou emocionado e Harry deu um meio sorriso como em afirmativa. O mais bonito que eu já vi. Isso porque se saiu a mãe, claro. Ron provocou sorrindo. Draco não correspondeu à ironia. Apenas o olhou de forma quase mortífera. Você a ama? Draco perguntou ao ruivo levemente curioso. Ron sorriu antes de responder. Sim. Tanto que cuidei deles para você. Não seja estúpido, Malfoy. É claro que a amo. Amo como um membro da minha família. Talvez, se ela não morresse de amores por você, eu até tivesse uma chance com ela, mas ela é completamente apaixonada por você. E foi por isso que te tiramos de Azkaban. Ela merece essa chance e você também merece. Os 3 se olharam em silêncio. Draco demorou muito no banho. Tinha pressa em rever Hermione, mas precisava estar limpo e cheiroso. Apresentável. Ela não poderia encontrá-lo daquela forma. Além do mais, ele iria conhecer seu filho, gerado do fruto daquele amor. Continua. Pessoal, deixa eu só dar uma ressalva aqui. Eu fiz 2 comentários no meio da fic, porque no momento eu achei que ela tinha realmente matado o Rony. Só que eu estou, assim, lendo muitas fanfics onde o Rony morre e eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Então, desde já eu quero pedir desculpa pra vocês, antes de vocês acharem que eu tô completamente equivocada. E realmente eu estou equivocada em achar que o Rony estava morto nessa fanfic. Na verdade, eu tinha acabado de ler uma fanfic anterior e realmente na fanfic anterior ele está realmente falecido. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e lendo a fanfic aqui eu percebi que não tem nada a ver com a fanfic anterior, onde o Rony realmente está morto, tá? Mas na verdade ele não morre nessa fanfic. Eu tô tão assim, com a cabeça tão cheia de trabalho, que eu fiquei na minha mente que o Rony estava morto na fanfic. Então ele não tá bom?
Desculpa de novo pelo meu engano.